Vamos falar então, Floquinhos, sobre o Androxon, que é uma testosterona em cápsulas que você pode comprar de farmácia, certo? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque o Floquinhos está castrado e tem total interesse na testosterona. E no caso dessa testosterona oral, né, ela é utilizada, prescrita pelos médicos, para reposição hormonal. Leandro, você já falou sobre reposição hormonal aqui no canal? Já? Lembra de procurar dando Twin mais tema se você tiver qualquer dúvida. Pois bem, o homem produz testosterona, depois de uma certa idade pode ter uma deficiência e pode ser necessária uma reposição. Todo mundo quer fugir das injeções, e aí tem alguns métodos, né, como por exemplo o gel de testosterona, o implante de testosterona, entre outros, coisas que eu falei no meu curso de esteroides, o link está aqui na descrição. Quais são os efeitos positivos, né, da testosterona? A testosterona vai te ajudar na libido, no ganho de massa muscular, na perda de gordura corporal, na melhora do metabolismo, do humor, até mesmo da saúde cardiovascular. Isso em doses fisiológicas. Quando você vai colocando doses suprafisiológicas, ou seja, acima do que o seu corpo produz, você começa a ter os efeitos colaterais, né? E efeitos colaterais que a gente vê na literatura e vê as pessoas, né? Eu dou consultoria há muito tempo e os alunos relatam, né? Pô, Leandro, eu tô com problema no humor, minha fertilidade tá ruim, meu sono tá pior, meu perfil lipídico, né? O colesterol tá péssimo. Então, se você for pensar em usar dose de testosterona acima do que o seu corpo produz, você vai implicar sua saúde a riscos. Só que normalmente, pessoal, quem procura, né, o Androxon não vai fazer dose suprafisiológica. Quem quer fazer dose suprafisiológica sempre com acompanhamento médico, vai procurar, né, usar Deposteron, Durateston, porque vai ter uma miligramagem maior e aí vai ter que optar pela injeção. Pois bem, vamos voltar aqui no Androxon. A dose recomendada, portanto, é por volta de 3 a 4 cápsulas por dia. E isso vai ser por mais ou menos 2 a 3 semanas, que é para fazer o nível de testosterona subir, e depois os médicos baixam isso, de acordo com a leitura do exame. Então é importante você ter um acompanhamento médico. Ah, subiu tanto de testosterona, então vamos baixar agora para 1 ou 2 cápsulas por dia, por exemplo. Tem alguns médicos que não gostam de prescrever dessa maneira, preferem prescrever uma dose mais baixa e vem subindo aos poucos. Então, por exemplo, 2 cápsulas, vamos ver como é que reage, 1 mês. Ah, beleza, não foi tão bom. 3 cápsulas e assim sucessivamente, até que o paciente ele encontre, né, a sua dosagem. E lembrando que mesmo nessa dosagem, as pessoas podem enfrentar efeitos colaterais, que não é muito comum, né, mas pode sim acontecer. Você deve estar se perguntando quantos miligramas de testosterona tem numa cápsula. Uma cápsula tem 40 miligramas da testosterona na forma de um decilato. Isso daqui, esse éster, pra gente não vai ser importante nesse vídeo, tá? E como você pode perceber, você vai falar, pô, Leandrão, mas peraí, ó, eu vi seu vídeo de reposição de testosterona, beleza, e você falou lá que a reposição são doses aí por volta de 50 a 70 miligramas por semana. Cada cápsula tem 40 miligramas. E aí o pessoal usa 2, 3 por dia, mas o que é isso? Isso porque, pessoal, essa testosterona oral tem uma péssima biodisponibilidade. Ou seja, quando é ingerida via oral, não chega na corrente sanguínea, não bate. Então, olha que absurdo. Você vai ter que mandar, por exemplo, 80, 120 miligramas por dia, para atingir uma dose de reposição de testosterona. Então, os médicos normalmente não prescrevem o Androxon, a testosterona, de forma em cápsulas. Existem outras também, por exemplo, o propionato de testosterona, existe a testosterona metilada. Não é legal, porque a testosterona via oral, né, como o caso da metilada, ela faz mal para o fígado. Então, como o uso é constante disso, não é interessante. Sendo que existem outras intervenções que sim, às vezes tem a injeção, beleza, mas é melhor tomar uma injeção do que ficar ofertando o fígado do paciente a dano em longuíssimo prazo. Alguns fisiculturistas gostam de pegar essa testosterona e usar toda ela de pré-treino, porque aí bate forte, dá um punch para treinar e se treina muito melhor. Logicamente isso vai ter efeitos colaterais, não foi feito para isso. Mas mesmo esses acabam preferindo outros tipos de droga, por exemplo, uma testosterona suspensão, ou simplesmente um outro esteroide, né, como oxandrolona, imogenin, halotestin, enfim, daí temos vários. Então por que tem essa testosterona? Porque às vezes o paciente não tem como tomar uma injeção. Então, resumindo, é um tratamento que pode surtir efeitos, mas o custo-benefício não é muito interessante e é por isso que não é muito popular. Agora, um destilato de testosterona, existe também a forma injetável, que já é bem diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que vai falar sobre a Nebido, que talvez você já ouviu esse nome. Dê uma conferida aqui.